No capítulo de número 23, a Bíblia vai dizer que Deus tira Sara de cena, Deus recolhe Sara. Aí o texto vai dizer que o menino tem pai, mas não tem mãe. Aí o texto vai dizer que é nessa idade, nessa altura, nesse tempo, neste propósito, que Abraão olha e diz: Deus já me abençoou em tudo, eu já estou velho e meu filho ainda é um solteirão. E eu preciso fazer o menino caminhar pelo caminho para que a promessa de Deus não seja interrompida. Irmão, não é culto de ensino, mas eu quero dar uma notícia, nota de rodapé para os pais aqui. Já começa a orar pelo seu genro antes dele chegar. Já começa a orar pela tua nora antes de chegar. Porque pode até estar dentro da igreja, mas se não tiver a mesma visão, pode ser impedimento um na vida do outro. Mas se você orar, Deus vai guardar o futuro do teu filho, o futuro da tua filha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas vamos para frente. Aí o texto diz que ele chama Eliezer, diz assim: vem cá, Eliezer. Eliezer era o mordomo mais velho da casa. Tanto é que quando a promessa começou a ficar tardia para Abraão, o texto vai dizer, se eu não me engano, no capítulo de número 17 ou 15, ele pensou: o herdeiro é o meu servo mais velho. Achou que era Eliezer. Era um homem de confiança, um homem que estava com ele, o servo mais velho. Ou seja, um homem que tinha confiança de Abraão. Aí o texto diz que ele chama o mais velho, diz: vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa e me faça um juramento aqui agora. Juramento adiante de Deus. Eliezer olhou e falou: pera lá, eu tenho que jurar o quê? Ele sabia que a perna que ele ia colocar a mão não era de qualquer um, não. Ele sabia que para quem ele ia jurar não era para qualquer homem, não. Ele sabia que aquele homem tinha um particular com Deus. E com quem tem particular de Deus é melhor falar sentado e sustentar de pé. Falar de pé e sustentar sentado. Com o homem de Deus não se brinca de prometer, fala e cumpre. Ele olhou e falou: não, espera aí, eu vou colocar a mão debaixo da coxa do Senhor, por quê? Porque você vai me jurar que você não vai deixar meu filho casar com ninguém dessa terra, da terra dos cananeus. Por quê? Porque a terra dos cananeus que cercava Abraão era o povo mais corrompido que tinha próximo dele. Um povo devasso, um povo profano. Ele olhou e disse: o meu filho não pode casar com uma cananeia. Outra coisa, coloca a mão debaixo da minha coxa para você me prometer que você vai buscar uma nora para mim, uma esposa para o meu filho, lá da terra onde Deus me tirou. Quando a Eliezer foi colocar a mão: opa, pera lá, eu vou, mas e se ela não quiser vir? Eu levo ele? Abraão diz: não faça isso, porque quando Deus me chamou lá atrás, Deus falou que ia me tirar de lá e não falou que eu ia voltar. Deus falou que ia me tirar de lá e me colocar aqui. Então não deixa meu filho casar com ninguém daqui, nem voltar para lá, é aqui. E outra coisa, se ela não quiser vir, você está livre do teu juramento, porque a porta da graça está aberta para todo mundo, mas ninguém vai ser pegado à força não. Vem quem quer. Ele tinha, irmão, uma função a fazer. Ele tinha que ir procurar, depois que achar, preparar, e depois de preparada, trazê-la. Era procurar, preparar e trazer. Procurar, preparar e trazer. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Tem muita gente na poltrona esperando o anjo servir de bandeja. Mas Jesus não vai dizer: eu vou. Ele vai dizer: vinde a mim. Irmãos, me desculpa da liberdade de expressão. Quando o Senhor vai falar para quem quer vir, Ele vai dizer assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviar. Eu tenho alívio, mas se você vir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando aquele moço rico chegou até Jesus, falou assim: Senhor, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: vai, vende tudo, doa aos pobres, e não é eu que vou não. Se você quiser, vem. Ele falou: não, é pesado demais. Aí o texto vai dizer que na parábola das 10 virgens, quando as 10 cochilaram, que quando clamam e bradam a voz dizia: aí vem o esposo. E o que eu tenho que fazer? Vai ao encontro dele. O caminho é aberto para todo mundo. Mas eu preciso dar uma nota de rodapé. Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer. Hoje estão pregando um evangelho tão fácil e tão barato. Com todo respeito, espero que você me entenda. Um Deus tão bonzinho, que a pessoa morre na prática do pecado. Aí tem crente dizendo: quem sou eu para julgar?
Morreu agora, na prática do pecado, acabou de morrer, conhecia a palavra, era um desviado, pecador, morreu. Aí alguém vai dizer, na última hora Deus é misericordioso. Eu não vim aqui contradizer ninguém, nem jogar ninguém no inferno, porque eu não tenho autoridade para isso. O inferno é um assunto tão detalhado que Jesus, quando foi falar da parábola do rico e do Lázaro, ele vai dizer que quem foi para o seio de Abraão salvo, ele usa o nome, Lázaro. Mas quando há alguém que foi jogado no Hades, ele foi tão categórico que ele nem usou o nome de tão vigilante que foi. Ele disse um certo homem rico, para não constranger ninguém. Então eu não vim aqui para fazer essa prática, mas eu vim aqui dizer para os irmãos que nós estamos distorcendo o Evangelho. O Evangelho para algum não fala mais de arrependimento. Eu fico com o que Jesus disse, quem quiser vir, pode vir. Só que tem uma coisa, não mudou. O caminho é apertado e a porta continua estreita. Oh, glória. Jesus vai dizer uma coisa fantástica lá em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, venha. Só tem uma coisa, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diariamente e vem. E segue-me. Não vai atrás de um evangelho barato. O homem pode estar mudando, mas Deus... Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que Eliezer olha e fala assim, não, eu coloco a mão debaixo da coxa do Senhor. Se ela não quiser vir, a culpa não é minha, mas Deus tem alguém preparado. Aí Abraão diz assim, Deus enviará o seu anjo adiante de ti, e ele vai preparar-te o bom encontro. Ele coloca a mão debaixo da coxa, faz o juramento, aí o texto vai dizer que ele vai lá, verso de número 10, não precisa ler, só escute. O texto vai dizer que ele toma consigo 10 camelos. Quantos camelos ele toma, irmãos? 10 na Bíblia fala da plenitude, da totalidade do que você pode oferecer. Pastor, eu não entendi, eu vou tentar traduzir. Tem gente que prega bem, mas é tão relaxado que ele lê só na hora que ele vai pregar. Tem gente que canta muito, a voz é bonita, mas Deus não está preocupado com a voz. Eu sei o hino, aí quando esquece a letra aqui, esqueceu não é porque estava nervoso, esqueceu porque não ensaiou. Deus mandou pegar 10 camelos, ele só vem com a pata do camelo. Exerça o teu ministério na plenitude que Deus te deu. Se é para cantar, canta com excelência. Se é para pregar, prega com excelência. Se é para pastorear, pastoreie com excelência. Se Deus te deu na tua mão, faça com excelência. Tem gente que se contenta só com um camelo, com 2 camelos. Deus está dizendo, eu te chamei, te capacitei e te dei plenitude para tu me adorar com aquilo que eu te chamei. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que ele pega os 10 camelos e ele vai. E quando ele chega no lugar, para fora da cidade, nós lemos aqui nesta noite, o texto diz que ele chega na fonte. Ele chega onde? Na fonte. Irmãos, a pergunta é, o que fazer quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer? Profundo, né, irmão? É forte, pastor. O que fazer quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer? Ele sabia o que era para fazer. Levar a noiva para o filho do seu senhor. Mas como fazer? Ele era detentor, irmão, ele tinha na bolsa uma fortuna. Ele era o mordomo de um homem de uma envergadura, de uma promessa gigante, não só espiritual quanto financeira. Estava no poder dele tudo aquilo. Só que diz o texto, ele poderia chegar e falar, quer saber de uma coisa? Vamos se hospedar, vamos dormir, vamos descansar e amanhã a gente começa a procura. Mas o texto vai dizer no verso 11 que quando ele chega, ele faz todo mundo ajoelhar. Inclusive os camelos. E ele foi ajoelhar onde? Na fonte. O que fazer quando se sabe o que fazer, mas não sabe como fazer? É para todo mundo ajoelhar. Ninguém veio dormir em hotel 5 estrelas, nem comer em churrascaria não. Nós estamos numa missão. É para ajoelhar e fazer o quê? Orar. Deus tem resposta para alguém. Olá, pai. E Deus manda te dar a receita, está na fonte. A resposta está na fonte. Está clamando na fonte, fica na fonte. Deus tem resposta para você na fonte. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é onde Deus quer. Amém ou não amém? E de repente aonde Deus quer não vai agradar. Mas o melhor lugar para estarmos é onde Deus quer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui pregar em São José dos Campos. E quando eu estou dentro do carro para voltar para casa, eu estava acompanhado com o irmão dirigindo o carro e eu do lado dele, ele me acompanhando de motorista. Aí tinha um ônibus da frente de uma caravana.
Aquele homem desceu do ônibus e eu, fazendo o nó da gravata, meu amigo no volante falou assim para mim: pastor, eu quero falar com o senhor. Quando eu ergui a cabeça, o homem vinha vindo assim. Aí o irmão abaixou o vidro e disse: a parte do senhor, pastor, eu já estava com pressa dentro do ônibus para ir embora, mas pedi para o motorista esperar, porque assim te diz o Senhor: eu te escondi naquela cidade chamada Catanduva. Ah, irmão, que tristeza. Tristeza porque Deus falou: eu te escondi. Né? Eu achei tão forte. Eu sei de uma coisa, irmão: quando Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Falei: Senhor, lembra-te de mim. E o homem toma. E eu escondi. Fui embora para casa. A Sheila foi colocar as crianças para dormir. Uns dias depois, eu falei para a Sheila: eu vou aguar o pé de manga. Estava seco o tempo. E época da seca, se você quer desfrutar da fruta no verão, cuide na seca. E eu estou ali jogando água no pé de manga, me lembrei: eu te escondi nessa cidade. Falei: Senhor, lembra de mim. Não esquece de mim nesse lugar não. Que palavra forte. Aí eu olhei para o céu estrelado, que lá você consegue ver estrela. Quando eu olhei para a estrela, eu vi uma estrela piscando. Eu olhei para aquilo, segurei meus olhos, percebi que não era estrela, era um avião passando. Mas um avião passando tão alto, que não dava para ouvir o som. Interior, aquele silêncio. Falei: meu Deus, para onde esse avião vai tão alto? Porque o aeroporto mais próximo aqui é São José do Rio Preto, mas é 50 quilômetros para frente. Não é possível, porque ele vai pousar em Rio Preto. Tem um amigo meu que é piloto, falei: eu vou descobrir para onde ele vai. Catei o celular, liguei para ele, conversando, falei: ô Vanão, me responda uma coisa. Tem um avião passando aqui em cima da minha cabeça, mas ele está tão alto, que dá para ver só a luzinha piscando, mas está muito alto, eu não consigo escutar o barulho do avião. Agora, quase 11 horas da noite. Ele disse assim para mim: pastor, se for rota nacional, ele pode ir para tal estado e tal estado. Mas aí também é rota internacional. Esse voo que passa por aí pode ir para a América do Norte. Aí eu falei: obrigado, Varão, Deus abençoe. E eu estou ali aguando o pé de manga. Vibrou o celular, eu atendi, era um missionário amigo meu aqui de São Paulo. Ele atendia o telefone e disse: meu pastor, eu estou ligando o senhor para te falar duas coisas. Primeiro é te convidar para pregar numa vigília. O senhor aceita? Tal dia, tal hora, em tal lugar? Está fechado. Eu falei: e a segunda? Ele falou: a segunda é que quando o senhor atendeu o telefone, Deus me deu na hora. Eu liguei para falar uma, mas Deus me deu a segunda. Assim te diz o Senhor: eu te escondi nesta cidade chamada Catanduva. O senhor vai lembrar disso, Senhor. E eu estou aqui só. Ele diz: mas para tu saber que quando eu escondo, eu não escondo para matar, mas eu guardo. Viste tu esta aeronave que passaste por cima da tua cabeça por este tempo. Eu vou te colocar dentro dela. Tu vai entrar numa nação de um idioma que tu não entende. Mas para tu saber que eu sou Deus, que estou contigo nesta cidade, eu te digo que o varão que irá te esperar no outro país, ele vai dizer uma frase: eu estou preparado por Deus para cuidar de você aqui esses dias. Assim te diz o Senhor. Naramamai, fica na fonte. Deus tem resposta para você na fonte. Kalamanai o perremanakassori kalamahai. Dê lugar ao meu espírito, porque eu vou fazer um gigante correr da casa do meu aqui nesta noite. Ele se levantou com fúria, mas assim diz Deus: por um caminho ele veio, e por 7 eu estou fazendo ele correr. Livramento de Deus para a casa de alguém aqui nesta noite. Ele veio para matar, tirar a paz, mas diz do Senhor: eu me levanto como general nesta hora. Eu repreendo a fúria. Eu trabalho na mente da tua. Canteré, Bassori, Calamanai. Vem comigo, porque Deus está dando livramento para a casa de alguém hoje aqui. Espírito de depressão, opressão, síndrome do pânico, medo e aqueles remédios prescritos, vai entuchar a tarja preta e ficar topada. Deus manda dizer: não.
Tem resposta para a casa de alguém hoje aqui na fonte. Se a igreja dá lugar, hoje a casa dele cai. E eu não vim agitar água não, é a água que está agitada. Livramento de Deus para a casa de alguém. Eu visito o teu físico, renova tuas forças, coloco vitamina nas tuas pernas, para tu saber que eu sou o que sou. Milagre de Deus, ó. Calabai. Ande que remenacaio peteque palabai copenenehe calhachou. É um gigante que se levantou, veio com a fúria como de um cavalo, bravio. Mas Deus manda dizer: eu coloquei um anjo na tua porta, varão. Espada desembainhada, escudo de fogo. Veio para te jogar não era para tu estar aqui. Tu não me pediste para mim renovar tuas forças. Tu não se poupou, irmão, para poder estar de pé hoje. Você não se resguardou e disse: Deus me dá força, porque eu preciso estar diante da Ramanaia. Eu te digo, eu ouvi a tua oração. Entrei como um gigante na guerra, valente na peleja, e te coloquei de pé porque eu sou Deus. Resposta de Deus na fonte hoje. Ande Naramanaio. Ó, quem é espiritual entende, ó. 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 É guerra, mas Deus está dizendo: eu sou general nesta guerra. Receba de Deus, meu servo, vigor, saúde, oração contrária, palavra de peso, determinação ao contrária. Sou Deus que desço no remanso, desço em reunião, ouço orações, mas estou como um varão. Eu não durmo, eu não cochilo, eu não tosquenejo. Randai, o cai, o lamanai, o quepeteque, meneque. A guerra ainda está travada, mas hoje Deus vai tirar um emaranhado. Quem é espiritual, entra nesse campo agora. Resposta na fonte. Resposta na fonte. Se o meu horário der, não tem problema. Quem é espiritual já entendeu o texto. Mas Deus está dizendo: eu estou neste negócio. Alguém disse assim para mim um dia: pastor, o senhor nunca tentou pregar no pedestal? Já. Rapaz, o senhor pregando no pedestal, que essa postura de voz do senhor centradão assim, ó. A porção deles é uma, irmão. A minha é outra. Eu não dou conta não. Mas eu já entendi o teu recado. Eu de microfone na mão fico muito solto, né?
Pois é, pastor, estou te falando que eu sou seu amigo. Ah, irmão, eu fico imaginando Davi voltando com a arca, dançando. Mical na janela murmurando. Mical olha para Davi e diz: ei, se aveste. Que isso, rapaz, tu é rei. Se comporte como tal, parece menino. Davi olhou e falou: menino, é teu pai que foi um rejeitado. Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou saltar, mas eu vou sentir. Receba. Oh, glória! Livramento de Deus. Quem está perto do arraial está entendendo o que Deus está falando. Vamos para frente? Todo mundo orando. Irmãos, rapidamente por causa do horário. Olha a oração desse homem. Para mim foi uma das orações mais, eu não sei dizer a palavra certa, mas talvez mais desafiadora, ou talvez mais difícil. Eu não sei, talvez a palavra certa talvez seja essa. Foi a oração mais difícil que Eliezer fez. Para mim, eu acho que foi essa. Olha a oração desse homem, pastor Jeremias. Ele disse assim: Senhor, dai-me hoje um bom encontro. Me dá um sinal para que eu não erre. Me ajuda eu saber identificar quem é a serva que vai chegar e ser nora do meu Senhor. Eu vou te fazer eu estou parafraseando, irmão. Eu vou fazer um pedido aqui, e o pedido que eu fizer e o Senhor me atender, é para mim não errar, só para mim saber quem é ela. Primeiro, eu quero que ela chegue e me dê água. Segundo, que ela mate a sede dos meus 10 camelos. Irmão, é muita fé. Até porque um tiozão daquele, era ele que tinha que tirar água e dar para a mocinha nova. Mas ele disse: não, ela vai tirar e dar para mim. E não é só para mim não, vai dar para os 10 camelos. Um cântaro, irmão, não cabe 15 litros de água. É de 12 a 13 litros e meio. Mas para a gente fazer uma matemática redonda aqui, para não ficar gastando um neurônio, vamos supor que cada cântaro coubesse 15 litros. Cada camelo com sede pode encostar e beber até 100 litros de água de uma só vez. Agora, para dar, preste atenção, para dar 100 litros de água para cada camelo com um cântaro de 15 litros, tinha que ser no mínimo 70 cântaros. Olha que oração que esse homem fez, irmão. Ele disse: Senhor, ela vai dar água para mim e para os meus 10 camelos. Aí o texto vai dizer assim, verso 15: e estando ele ainda falando, chegou Rebeca. Deus tem resposta para você na fonte. Chega ela com o cântaro, olhou para ele, desceu, pegou água, encheu o cântaro, está voltando para casa. Moça bonita, diz o texto, donzela, com certeza não ia se envolver com um senhor que ela não sabia quem ela era. Só que ela não sabia que ela estava mexendo com um detentor de uma promessa, irmão. Na bolsa tinha uma herança. Mas ela catou o cântaro e ele disse: moça, pois não, meu senhor. A senhora me arruma um pouco de água? Ela na hora, com toda licença, na hora, diz o texto, ela disse: é agora. Aí o texto vai dizer: e ela baixou o cântaro e começou a servir. Ele está bebendo a água e ela olhou para os 10 camelos. Ela olhou para os 10 camelos, pastor Flávio, e disse assim para ele: os seus camelos já bebeu água? Ele disse: ainda não. Então bebe aqui que eu vou pegar para os 10. Na fonte. Irmão, que oração desafiadora, mas ele não arreiou o pé do pedido. Sabe por quê? Pastor Veridiano, porque às vezes nós fizemos uns pedidos para Deus tão forte que depois a gente para pensar e fala: Senhor, não é que o Senhor não está fazendo, é que eu acho que eu pedi demais. Não é verdade, irmão? A mocinha está solteira, está completando uma certa idade. Quando ela está na flor da idade: Senhor, eu quero um moço alto, bonito, com os olhos claros. Mas quando ela vai atingindo uma certa idade que não vai aparecendo nenhum, ela diz: Senhor, olha, o importante é enxergar, pode vir qualquer um aqui. Não é, irmão? É igual a Sheila: Senhor, eu quero um rapaz bonito, cabeça cheia de cabelo. Não apareceu eu lá: Senhor, pode ser.
Ô, glória! Mas ele não arreou, não. Tem que dar água para mim e para os meus camelos. Quando ela matou a água dos 10 camelos, ele perguntou: quem é você? Ela disse: sou filho de um senhor. E quando ela descreve a linhagem da família, ele diz: louvado seja o Deus do meu senhor Abraão, que respondeu a oração do teu servo. Ele abriu a bolsa, pegou pulseira, pegou corrente de ouro, colocou adorno nela e ela correu para casa. Quando ela corre para casa, diz o texto que ela chega em casa e dá o relato. Quando ela dá o relato, o seu irmão saiu de casa e perguntou: aonde está este varão? Ela diz: na fonte. Ele disse: pois é na fonte que eu vou. Eu tenho uma notícia da parte de Deus. Você veio hoje beber na fonte, mas Deus manda dizer que não é só para você não. O que você está recebendo aqui, você vai levar para a tua casa hoje na fonte. E prepare um glória melhor do que esse. O que você está levando é tão especial que quem está em casa vai descer também aqui na. Quem tem glória dá glória. Receba a profecia. Eu estou profetizando. É o texto. Para encerrar, irmãos, aí o texto vai dizer que Labão chega, se identifica e diz assim: vamos para casa, senhor. Tenho hospedagem para os teus camelos, eu tenho pastagem para eles, tenho água em abundância e tenho cama para ti. Ele disse: vamos. Detalhe, ela buscou na fonte, levou para casa, deu sede de quem estava em casa, desceu na fonte e levou o que estava na fonte para casa. Quando chega em casa, o texto vai dizendo que lavam os pés dele, e quando ele entra na casa, servem a mesa para ele, e alguém diz assim: vamos comer? Ele diz: não, mas antes de comer, deixa eu falar só um negócio para vocês. Eu preciso falar antes de eu tocar em qualquer copo de água, qualquer pedaço de pão. Eu sou servo do meu senhor Abraão. Ô, irmão, quando eu estava lendo esse texto, eu achei tão bonita essa frase. Parece pouco, mas falou comigo. Ele não chegou na casa da moça dizendo assim: eu sou um senhor com uma determinada idade que vocês estão vendo, mas eu sou tutor de uma fortuna grande, eu sou tutor de um homem, eu tomo conta sou mordomo da casa de um homem, de uma promessa, de um patrimônio gigante, e ele já está velho, quem toma conta sou eu. Não, ele não chegou se gabando, ele não chegou dizendo assim: eu toco, se deixar eu tocar tu vai ver. Eu? Se me colocasse para pregar, melhor do que ficar gritando assim, se fosse eu que pregasse. Cantar? Se fosse para cantar. Se eu não cantar, não sai igual, hein? Mas ele disse: não, eu sou servo. A bolsa está cheia, mas não é minha, é do meu Senhor. Eu dava uma glória melhor do que isso. Se você canta, quem deu é Ele. Se você prega, quem te deu foi Ele. Se você está sentado e pode erguer essa mão, quem te deu essa graça foi Ele. Eu sou servo. Aí, irmãos, no capítulo 24, o texto vai dizer que ele começa a contar tudo que ele tinha feito de propósito com Deus, tudo que ele falou com Abraão, tudo que Abraão pediu para ele, qual foi o juramento que ele fez, o que ele chegou na fonte, o que ele fez, o pedido que ele fez, a oração que ele fez. Aí o texto vai dizer que quando ele acaba de contar tudo isso, aí a Bíblia vai dizer que o seu irmão Labão e o Betuel, seu pai, vira para ele e diz assim: do Senhor procedeu esse negócio, nós não podemos falar nem bem nem mal. Vamos traduzir isso aqui? Mas do jeito que o senhor está falando, só pode ser coisa de Deus mesmo. Ô, glória. Está vivo aí, varão. Só pode ser coisa de Deus. O senhor pediu assim? Assim. Abraão falou assim? Assim. E do jeito que o senhor pediu foi? Eu estava falando, chegou a tua irmã, só pode ser ela. Senão eu vou falar nem bem e nem vou falar mal. A moça está aí. E leve ela. Vamos comer? Aí o texto vai dizer: e ele sentou e se alegrou. Aí o texto diz que ele acabou de comer, não veio passear não. Não vim brincar de mostrar fortuna e nem carregar sacola pesada de bens não. Eu não vim mostrar o que eu tenho não. Eu vim aqui numa missão. Vim, fiz o que tinha que fazer, achei, está preparado e para mim eu tenho que ir. Aí alguém disse: não, mas espera aí, pode até ir. Aí a mãe entrou em cena: mas você pode me dar uma semana
para mim despedir da minha filha, porque ela vai tão longe, não tem um WhatsApp, lá não dá sinal de internet, nós não vai poder conversar, deixa ficar uma semana aqui só para mim me despedir dela. O servo disse, não, eu não vim para ficar uma semana não, eu vim para procurar, achar e levar. Procurei, achei e estou pronto. Falei, então chama ela e vê se ela quer ir. Rebeca, pois não, esse varão contou um negócio aqui, ó, e o negócio é o seguinte, irás tu com este varão? Quem sabe alguém diz, vai ficar para despedir da mãe, tem 10 dias, tem uma semana, ela diz, irei. Só para tu dar um glória melhor do que esse, se o Espírito dizer agora, está pronto para ir encontrar com o Senhor? Irei. Porque tem gente que peca, despeca, repeca, peca de novo e diz, eu ainda tenho uma semana, faltam uns dias para a ceia, deixa eu ficar quietinho, rostido aqui, porque na semana eu peço perdão. Não, pode ser que você não tenha uma semana, hein? Irás tu com este varão? Irei. Aí o texto diz que ela vai. Se levanta, senta no lombo do camelo, voltam para casa, e o mais bonito foi o encontro. O texto vai dizer que ela está no lombo do camelo, e quando ela está chegando perto da terra de Abraão, ela vê um moço, quarentão. O texto vai dizer que ele tinha 40 anos. Há esperança ainda. Deus está falando, irmão, reage. Quarentão. Aí o texto está dizendo que ele vem vindo. Ela olhou, chamou atenção na vista. Tanto é que ela desce do lombo do camelo e vai falar com Eliezer. Ela não podia ter gritado? Não, não vou gritar não. Eu vou perguntar daquele moço, vai que ele escuta, vai achar que eu sou oferecida. Eu vou perguntar para o senhor que está aqui me conduzindo. Desceu do lombo do camelo e perguntou, quem que é aquele moço que está vindo? Aí o texto vai dizer, e vinha Isaac da oração. Não estava na esquina e na lanchonete não, irmã. Não, ó. Mas tem ainda, pastor. Você não está na fonte, irmã. Aí o texto vai dizer que ela sobe no lombo do camelo, guarda o rosto, tampa a cabeça com um véu, porque já estava preparado. Eu quero encerrar com uma ilustração aqui, e eu encerro a minha fala, porque meu horário já foi. Diz que quando os Estados Unidos, talvez você já escutou isso, mas escuta de novo. Quando os Estados Unidos estavam lutando contra o Vietnã e perdendo muitos soldados no campo de batalha, foi dada uma ordem num determinado dia que uma determinada cidade, todos os homens de 16 a 60 anos estavam convocados para ir para a guerra, porque eles estavam perdendo muitos soldados no campo de batalha. Diz que naquela cidade, num culto de uma igreja, foi uma noite de muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. Irmãs grávidas, outras noivas para casar, outras namorando, outras eram mães e começaram a chorar. O pastor disse, o próximo culto não estaremos aqui porque fomos convocados para a guerra. Diz que na mocidade tinha um casal, já estava um noivo, ele com a casa pronta, toda mobilada, ela com o enxoval preparado, casamento marcado. Mas ele teve que obedecer a ordem e ir para a guerra. Ela olhou para ele chorando e disse, não vai não, se esconde. Ele disse, eu não posso esconder, eu preciso obedecer a ordem. Ela disse, mas você vai morrer, porque todo mundo que está indo está morrendo, e nós temos casamento marcado. Aí diz o texto, diz a história que ele olhou e falou, eu não vou morrer. Ela disse, mas como que eu vou acreditar que você vai estar vivo, sendo que a gente só escuta conversa de morte? Ele arrancou a aliança do dedo, falou para ela, pega minha aliança, coloca no teu dedo. Todas as vezes que tentarem te desanimar e olhar e falar assim para você, case com outro, desista dele, esqueça ele porque ele morreu. Olha para a aliança e diz, pode ter morrido o teu, o meu não. Ele deixou o penhor da garantia que um dia ele vai voltar. Passaram-se 6 meses, 10 meses, 12 meses, 1 ano, fechou o ciclo de 1 ano. Foi lida uma carta pelo governo dizendo que todos os homens daquela cidade que tinham ido para a guerra perderam a sua vida no campo de batalha. O choro dobrou, a lástima dobrou, todo mundo chorando,
Filhos que nasceram e não conheceram o pai, porque o pai estava na guerra. Mas aquela mocinha no meio da multidão gritou, disse, o meu não morreu. Alguém disse para ela, fica quieta porque só você vai ser diferente. Não, a aliança está aqui. Ele prometeu para mim que todas as vezes que falassem ele morreu, esquece dele, era para mim olhar para a aliança e gritar, o meu não morreu, um dia ele vai voltar. Eu estou falando para quem tem a mente de Cristo aqui. Passaram-se mais 6 meses, 1 ano e meio, mais 12 meses, 2 anos. Foi montado um palanque na praça central da cidade com uma nota do governo pedindo perdão. Porque a carta que foi lida há 1 ano atrás tinha sido uma carta equivocada. Porque aqueles homens, quando chegaram daquela cidade na guerra, a guerra já estava no fim. E nenhum homem daquela cidade tinha morrido. A carta que tinha sido lida era de outra cidade. Mas eles tinham ficado mais 12 meses lá, só para poder ser organizado para voltar. Mas todos iam voltar com vida. Mulheres, se alegra porque os vossos esposos estão voltando. Olha, pais, filhos, se alegram porque os vossos pais estão voltando. Você, moça que deixou seu namorado, seu noivo, pode ficar tranquilo, ele está voltando. Mulheres já tinham se casado com outros homens. Moças tinham se dado a casamento a outros rapazes. O que o moço tinha deixado, moças tinham pegado, dado para outro e se casado com outro. Mãe já estava grávida de outro homem. E o filho olhava para a mãe e dizia, mãe, meu pai vem vindo, e agora? Mas a mocinha dizia, eu esperei. Eu não vou nem falar o final, porque o meu horário já explodiu, mas eu vou te dar uma notícia. Quando eu falo de Abraão, quando eu falo de Isaac, quando eu falo de Eliezer e quando eu falo de Rebeca, não tem texto maior e melhor na Bíblia para enquadrar a trindade e a igreja do que esse. Quando eu falo de Abraão, eu falo do Pai. Quando eu falo de Isaac, eu falo de Cristo. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. E quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. Eu tenho uma notícia, o Pai mandou olhar, preparar para levar. O Eliezer está aqui dizendo, eu estou olhando, estou preparando, estou escolhendo. Porque o noivo está esperando. Você pode dar um glória por esta palavra?